O anime começa em um dojo, onde estudantes praticavam tiros com arco. Quando Makoto volta para casa, depois de um bom banho ele é teleportado a um espaço diferente, uma bola de energia fala com ele, e ela se transforma em um homem e seu nome é Tsukuyumi. Ele quer fazer de Makoto um herói e o entrega a uma deusa de outro mundo. Os pais de Makoto havia feito um pacto com a deusa e vieram de outro mundo para o Japão. Eles concordaram em um dia dar a ela o que fosse mais importante para eles, caso Makoto não fosse a deusa, uma de suas irmãs iria no lugar dele. Makoto aceita ir a outro mundo e se tornar um herói da deusa. Antes de Makoto ir a outro mundo, Tsukuyumi o avisa para tomar cuidado com a deusa. Makoto é levado até o outro mundo. Lá ele se encontra com a deusa. Quando ela o olha, começa a rir e o chama de patinho feio. E disse que uma imundície como ele deve ficar nos confins de seu mundo. Ela dá a ele somente poderes de linguagem. Então ela joga de uma altura muito alta, enquanto ele cai. Tsukuyumi aparece e fala que neste mundo ele tem muito poder por conta das limitações que a Terra fazia com seu corpo, e como a deusa privou de seu papel como herói, ele é livre para fazer o que quiser. Então Tsukuyumi já sem poder desaparece. Makoto já naquele mundo anda durante 3 dias e não encontra vida ou comida. Ele ouve uma voz pedindo por ajuda. Ele corre até essa voz e encontra uma espécie de cachorro de 2 cabeças e uma orca. O monstro tentou atacar, porém Makoto é muito veloz e esquiva de todos os ataques e dá um belo ataque no monstro que acaba o perfurando ao meio. Ele e a orca se assustam com sua força sobre-humana. Por Makoto ter ganhado a habilidade de falar qualquer idioma, ele consegue falar com a orca e o seu nome é Ema. Ela disse que estava indo à montanha para se oferecer de sacrifício para Shin. Em sua aldeia tem um nevoeiro que impede que as plantações cresçam e sempre que um sacrifício é feito o nevoeiro diminui, permitindo a agricultura em sua vila. Makoto, sentindo o cheiro doce da orca, sente vontade em ajudá-la. Ela o leva em sua vila onde ele finalmente come alguma comida. Makoto se impressiona com a magia que Ema estava usando para trazer a comida. Ele, interessada na magia, pergunta se ela poderia o ensinar. Ela o ensina uma frase que faz a sua magia aparecer. Ela pede para ele imaginar uma bola de fogo. Ele com muita facilidade arremessa. Então eles vão medir o nível de Makoto. O nível de Makoto era de apenas 1. No dia seguinte ela vai até o quarto de Makoto encontrar. Ela vê uma carta sobre a mesa. A carta dizia que ele iria cuidar da situação de Shin. Makoto, no caminho à montanha, decide praticar sua magia. Ele imagina um arco em fogo, então ele vê uma estrutura e decide a usar como alvo. O tiro provoca uma grande explosão no alvo. Aquele alvo era a entrada da moradia de Shin. Makoto, sem querer, acabou derrotando todos os servos dela. Uma névoa vermelha começa a o envolver e logo ele se depara com o dragão. Em sua frente, o dragão começa a atacar. Ele consegue usar o poder que recebeu de Tsukuyumi para se defender. Ele começa a dar vários golpes no dragão. O dragão usa feitiço de ilusão contra Makoto. Na ilusão ele está no dojo e acaba recebendo uma declaração de amor da garota na qual ele gosta. Ele fica muito nervoso quando ela se aproxima e fala com ele. E se lembra do passado, então ele se toca que aquilo não é real, pois naquele momento ele fez a Segava chorar. Após ele entender como o poder que ele recebeu de Tsukuyumi funciona, ele cria um espaço em volta dele onde ele tem controle e também fortalecer as coisas que ele quiser. Ele desfaz a magia do dragão. O dragão então pede para que ele pare de lutar e disse que seu nome é Shin. Após Shin ter visto as lembranças de Makoto, ela sugere a ele um pacto. Em um pacto ambas as partes recebem poderes dependendo da força relativa de um ao outro. Makoto aceita o pacto e seu poder era tão forte que Makoto ficou com 80% de vantagem no pacto. Quando terminaram de fazer o pacto, o dragão vira uma bela moça em roupas japonesas. Shin explica a ele que a parte mais fraca do pacto assumir uma aparência da dominante. Shin estava interessada nas novelas que Makoto assistiu. Ela abre um portal, leva Makoto a um subespaço onde ela controla. Quando entra, Shin fica impressionada como o pacto entre os dois fez o lugar mudar tanto. Até algumas plantas do mundo de Makoto haviam crescido lá. Makoto pensa que seria uma boa ideia criar uma cidade lá. Makoto pergunta a Shin sobre os sacrifícios dos orcs. Ela disse que é apenas um mal-entendido.
Quando os dois saem do subespaço, avistam Emma dizendo para Makoto não enfrentar Shin, e diz que ela fez um pacto com Makoto. Shin joga suas escamas para Emma acreditar que ela é mesmo Shin e Emma assustada acaba desmaiando. Na vila dos orcs eles comemoravam o fim do nevoeiro que os impediam de praticar sua agricultura. Shin conversava com o que comandava na vila. Ele disse que queria agradecer formalmente a Makoto. Shin disse que só existe uma forma para agradecer. No dia seguinte os orcs haviam arrumado as malas para morar no santuário de Makoto. Makoto pergunta a Shin o que significava aquilo. Ela mesmo disse que foi ele quem deu a ideia de criar uma cidade no seu subespaço. Logo um clone de Shin aparece e ela cuidaria da segurança do subespaço. Os orcs juram que serão leais a Makoto, seu salvador. Shin teleporta os orcs para o subespaço que diz ir a construir junto de Makoto uma cidade nunca vista antes. Dias se passaram desde que os orcs começam a morar no subespaço. Makoto estava praticando magia em sua tenda, enquanto Shin assistia às novelas nas lembranças dele. Assim Makoto decidiu criar uma TV e CDs para gravar suas lembranças. Enquanto Makoto andava pelo subespaço, ele vê que alguns orcs estavam com dificuldade para cortar uma árvore que estava atrapalhando na construção da casa de Makoto. Ele corta a árvore com uma faca. Os orcs ficam impressionados com a facilidade que ele teve. Ele vê que o orc tinha se cortado, então ele o cura sem usar mana. Enquanto Makoto cortava outras árvores, ele se cortou sem querer. Porém sua habilidade de cura não funciona nele mesmo. De repente Shin aparece com um anão nos braços dizendo que o subespaço estava sendo atacado. Shin olha para a mão de Makoto e vê o ferimento. Por conta do cheiro de sangue do ferimento ele acabou atraindo a criatura, e atacou o subespaço. Ela é conhecida por sua grande fome. Ela devora tudo pela frente. Makoto começa a batalhar contra ela. Como ela é uma aranha, ele pensa que seu ponto fraco seria o fogo, então Makoto usa todas as suas magias de fogo. A aranha parece ter gostado de ser ferida por ele. Eles voltam a lutar. Ela acabou a ferindo e o mordendo. Makoto se irrita com ela e faz uma mega magia de explosão. Ele solta várias bolas de fogo na aranha. Após conjurar um arco de água, solta uma flecha de água tão poderosa na aranha que destrói montanhas. E logo Makoto desmaia. A aranha o agarra e Shin corre para salvar Makoto, mas a aranha acabou se apaixonando por ele por ela ter apanhado bastante. Shin arranca Makoto das garras da aranha. E Shin olha para a aranha e pergunta se ela também não quer se tornar serva de Makoto. Shin disse que se a aranha fizesse um pacto com ele, poderia dormir com ele. Quando Makoto acorda e olha para o lado, uma garota o chama de mestre. Ele pergunta quem ela é. Ela era a Aranha Negra que acabou fazendo um pacto com Makoto sem ele saber, que ganhou forma humana e diz que irá servir ele pelo resto da vida com seu corpo e alma. Se gostaram do resumo, se inscreva e dê um like para ajudar o canal. Muito obrigado.